Cara, essa situação aqui merece uma análise, cada uma das situações. Cada uma das situações aqui merece uma análise aqui um pouco mais bem feita, né? Essa aqui foi a situação então que eu errei, né? Que eu cometi uma falha. Fácil, simples. Fácil, simples, né? A situação que eu cometi uma falha aqui, né? Teria um lance vencedor aqui para as brancas, que é avançar o peão, né? Eu tava com pouco tempo aqui e acabei jogando rei. Rei C5. Rei C5 empata, né? Se eu jogo peão, né? O rei só tem a 7 para jogar e aí eu avanço rei, né? E não tem mais como ser defendida a promoção. Aí a gente vem aqui, faz dama, né? O rei foge. Poderia jogar dama B3, forçando o rei a voltar. E aí, cheque mate, né? Simples, né? Bem simples. Aí a situação de hoje aqui do dia 29, brancas jogam. Qual o lance vencedor para as brancas aqui? Olha só que lance interessantíssimo, B5. A gente está atacando a captura do peão. E se as pretas capturarem, aí a gente avança esse. Né? Não pode capturar, por exemplo, aqui, porque aí pretas capturam e a gente está perdido, né? Mas se ao invés, né, da captura a gente avançar o peão, quem que chega primeiro aqui? Né? Não tem mais o que as pretas fazer. A gente chega antes, promove dama, né? E aí não tem mais o que fazer. Cheque, aí sei lá, cheque, né? A gente captura o peão aqui e com a dama a gente fica ganho. Tem uma outra sequência aqui que seria se a gente avança, né? As pretas capturam com o peão de B. Aí a gente captura o peão de A aqui para promover. Só que aqui tem um detalhe bem importante aqui, bem legal nessa posição, que é após o lance rei C6, né? Tem um lance bem importante aqui de brancas, né? Só tem um lance aqui que dá vitória para as brancas nessa posição, que é C5, né? Por quê? Porque se a gente avançar, o rei impede a promoção, né? Mas aqui, né, o peão de A está tirando a casa de B7. E se a gente jogar C5, a gente acaba tirando, né, essa casa também. Então, aí faz uma espécie de parede aqui para o rei das pretas não passar. E aí a gente vai conseguir promover, né? Se avançar, por exemplo, a gente vem atrás desse peão primeiro, né? Vamos ter que impedir o peão aqui de promover. Aí promove. E aí aqui as pretas não tem muita opção, né? Ou entrega aqui, né? Ou qualquer lance que fizer com o rei aqui, a gente avança o peão de A. Então brancas vêm, uma hora ou outra aqui as pretas vão ter que entregar um peão, né? Então, né, vai ficar num zug, né? Quando o jogador fica forçado a fazer um lance que vai se prejudicar, que é esse caso, né? Esse caso aqui, né? Se jogar H5, por exemplo, está entregando o peão aqui e vai ficar sem lance, né? A preta. Então, capturando o peão aqui, a gente consegue chegar na promoção lá. Né? Então, o detalhe aqui é esse, é sempre visualizar como chegar antes, né? Aqui as brancas têm um caminho para chegar antes, que é o caminho de B5, né? Atacando essa. Né? E aí se captura, por exemplo, a gente avança, chega antes. Uma situação parecida agora, né? Brancas jogam, só tem um lance vencedor aqui. Né? Olha esse lance, que espetáculo, né? O lance vencedor nessa posição é G6. G6.
Veja só. Se jogar rei, tá empatado. Se jogar rei aqui tá empatado, não. Se jogar rei, a gente fica em desvantagem, inclusive, né? Rei C6. Daí a gente pode jogar... Aqui já não funciona mais o G6, né? Porque se a gente jogar G6... Ah, tem que forçar o peão das pretas a vir pra F, né? Teria que capturar de F aqui. Porque daí o rei vai conseguir chegar. O rei consegue chegar, né? G vezes H, aí a gente avança e o rei consegue impedir a promoção. Mas, nesse caso aqui, o lance é G6, né? O rei está longe ainda. Olha só que interessante, G6. Aí se capturar com peão de F, a gente avança H6. Né? Atacando. E aí se capturar, se G captura H, a gente avança F. O objetivo aqui dos dois lados é chegar primeiro. Então o lance G6 vai enfraquecer alguma das colunas, né? Enfraquece alguma das colunas. Ou a coluna F ou a coluna H vão estar enfraquecidas. Se a gente capturar de H, por exemplo, a gente ataca em F6. Olha só. Atacamos aqui. E aí, se capturar, a gente avança H. Se capturar esse, por exemplo, a gente captura G7. E se capturar F6, a gente avança o peão. Que loucura!